Falei sobre a nossa geração, falei sobre quanto somos rápidos, quanto somos desesperados, quanto somos acelerados, quanto somos agoniados para ver tudo aquilo que o Senhor já falou conosco se cumprir. Ficamos angustiados e eu preguei sobre isso. E eu recebi vários feedbacks, recebi textos, recebi pessoas dizendo: pastor, essa mensagem era para mim. Recebi várias pessoas que me mandaram mensagem essa semana, dizendo que a mensagem de sábado foram para elas. E eu quero dar continuidade. Em cima do texto que nós lemos semana passada. Eu quero falar, semana passada eu falei sobre aprender a esperar sem desistir. E nessa noite eu quero falar sobre um lugar de descanso. Diga, um lugar de descanso. Vocês estão devagar hoje, depois de um feriado, acho que comeram muita carne, banharam no rio, não foi? Eu fiz isso. Diga, um lugar de descanso. Eu já preguei aqui outra mensagem sobre que Deus não tira férias. Quem lembra? Muito tempo atrás. Eu nem peguei nesse texto. Mas se você for ler o livro de Gênesis, do início, você vai ver um Deus que encontra o mundo em um caos, sim ou não? E ele começa a criar as coisas. E a Bíblia começa a relatar que no primeiro dia Deus criou aquilo, Deus criou isso, Deus foi colocando em ordem, colocou o homem no Éden, fez o homem colocar nomes sobre os animais, e ele foi dando a missão para o homem, ele foi colocando a árvore, ele disse: olha, dessa árvore aqui você não vai comer, dessa daqui você pode multiplicar ela. Aí no sétimo dia, Deus fez o quê? Diga assim: Deus descansou. Aí eu te faço uma pergunta: Deus se cansa? Pergunta para a pessoa que está do teu lado assim: Deus se cansa? Deus trabalhou, Deus levantou o homem, olhou para o homem e disse: rapaz, esse cara está muito sozinho dentro desse lugar aqui. Eu vou dar mais um probleminha para ele aí, não, brincadeira. Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou dar uma mulher para ele. Da costela será tirada. Eles serão ossos dos mesmos ossos, carne da mesma carne. E aquela história toda que você já ouviu em um casamento. No sétimo dia, Deus olhou e a Bíblia diz muito nítida que Deus descansou. E por muito tempo eu fiquei pensando sobre esse texto. Como é que Deus parou para descansar se Deus não se cansa? Deus é imortal. Deus é real. Deus é vivo. Ele estava querendo me ensinar e a te ensinar que você tem que descansar. Diga, eu tenho que descansar. Só que nós somos uma geração que nós procuramos descanso em muitas coisas. Alguns procuram descanso em uma viagem, e não é errado. Outros procuram descanso em maratonando uma série da Netflix. Não vejo também que é pecado. Outros procuram descanso numa roça, num lugar maravilhoso.
também não vejo pecado. Outros procuram descanso numa academia. Aí diz, é loucura. Mas tem gente que procura descanso em todos os lugares. Só que eu não quero falar para você sobre esse descanso, ou de um lugar, ou de um sistema. Eu quero falar para você de um lugar de descanso em uma pessoa. Diga assim, um lugar de descanso não é um local físico. Diga, não é um local físico. É uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré. Mateus 11, versículo 28 a 30. Se você puder abrir ou anotar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Outros textos diz, vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei, que eu vou dar descanso para você. Quem é essa pessoa que está dizendo esse texto aqui, irmãos? Quem é a pessoa aqui? Não é o pastor Joane, não é a igreja Nova Aliança que está dizendo aqui. O próprio Cristo, o Deus encarnado, Ele está olhando para a multidão e está dizendo assim, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados. Venham a mim, que eu darei descanso para vocês. Você está sobrecarregado. Você está pesado. Você está com traumas, sofrimentos, tristezas. Está acelerado, está angustiado, está nervoso, Jesus está chamando eu e você para um lugar. Não é como diz as músicas aí, um cantinho na beira do rio, ou pescando, tá nervoso, vai pescar, ou talvez o dia todo na frente de uma TV. Não, eu estou te convidando, e o próprio Jesus está nos convidando a um lugar, não um lugar físico, mas um lugar espiritual, e esse lugar se chama Jesus Cristo de Nazaré. Estão comigo? Abra a tua Bíblia em Salmos 23. Não precisa abrir, que eu tenho convicção aqui. Eu não vou pedir para abrir, porque eu tenho convicção aqui que você sabe, pelo menos até o 5º versículo. Por muitos anos, nós lemos esse texto aqui errado, sabia? Por muitos anos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Por muitas vezes, nós duvidamos do pastoreio do bom pastor. Por quê? Porque nós pegamos esse texto e aí nós colocamos dizendo, ele disse que é o meu pastor, e por que está me faltando amor? Por que está me faltando dinheiro? Por que está me faltando alegria? Por que está me faltando? E essa versão, a NVI, e essa linguagem de hoje é uma das mais próximas da realidade, que ela diz assim, o Senhor é o meu pastor. Pode mudar esse texto. Não é essa versão internacional. Por favor. Tá aqui, ó. O Senhor é o meu pastor. Lê essa partezinha aqui. Por muitos anos nós lemos esse texto errado. O Senhor é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. E se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu não sinto falta mais de nada, porque Ele me completa em tudo. Vamos lá?
Se Ele é o nosso pastor, o bom pastor, eu tenho tudo. Eu tenho vida, eu tenho descanso, eu tenho refrigério, eu tenho um coração alegre, eu tenho alegria porque Ele é a alegria dos homens, eu tenho alimento porque Ele é o pão da vida que mata a minha fome, eu tenho refrigério porque Ele é a água que mata a minha sede. Eu tenho tudo porque Ele é tudo. E se Ele é o teu pastor, se Ele é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, porque Ele me completa. Vai faltar algumas vezes dinheiro, sim. Vai faltar talvez alguns dias alegria. Mas quando você lembrar que Ele é o seu pastor, você dizendo: uau, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E no versículo 2... diz assim: Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim e na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele está dizendo assim, o salmista: olha, mesmo que eu ande, eu vou andar, você vai andar, porque a Bíblia diz que todos os dias somos entregues à morte. Então, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar pelas crises. Nós vamos passar pelas lutas. E a Bíblia diz isso. Mas sabe de uma coisa? Versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E guia-me às águas de descanso. Eu não sei você, mas quando nós estamos passando por uma crise, quando nós estamos passando por tribulação ou angústia, eu vou te dar uma dica. Coloca aquela música que traz esperança para o seu coração, aquela música que marcou a sua vida. Entra no lugar de adoração. Se renda a Jesus e comece a orar, lembrar e a adorar, sabe, a Ele, mesmo naquele momento de angústia, que eu tenho convicção que talvez nos primeiros momentos você não vai sentir nada, mas daqui a pouco Deus começa a colocar e renovar dentro de você ânimo. Deus vai começar a restaurar aquilo que talvez você diga: uau, Jesus começa a invadir a tua vida, sabe? Porque o lugar de descanso não é a beira-mar, o lugar de descanso se chama Jesus Cristo, em sua presença, sabe, debaixo das suas asas. Sabe, se você for ler o Antigo Testamento, a forma de Deus se revelar ao povo é através da águia, é com uma parábola de uma galinha, de uma mãe, de um pai. Êxodo 33, 14. Eu mesmo, diz o Senhor, acompanharei e lhe darei descanso. Nós cantamos aqui, existe um lugar, a música da Heloísa Rosa. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar. Cadê a galera que canta aí? Existe esse lugar. Existe esse lugar e nós precisamos lembrar todos os dias.
Eu sei que existe doenças da alma. Eu sei que existe hoje pela a rapidez. Eu sei que por muitas coisas a nossa geração tem sido uma geração doente. A ansiedade. Eu sei que são doenças da alma, doenças físicas. Um dia eu li um livro, e eu já indiquei ele aqui, e eu quero indicar outras vezes aqui. Um livro chamado Andando de Tanque Vazio, de Aine Cordeiro. Ele é um pastor conhecido de uma igreja grande. E ele começou a passar pela síndrome de burnout, do cansaço, do esgotamento. E ele procurou um médico. E ele procurou esse médico. E o médico falou para ele: se você não parar, você vai morrer. Se você não parar, você vai morrer. E ele começa a relatar a história que ele foi ensinado desde o pai, que ele não podia descansar, ele não podia sentar no sofá, porque homem trabalha, homem faz isso, homem faz aquilo. E ele foi levando todo aquele sofisma na mente. E agora ele é o pastor da igreja, e ele tem uma igreja muito grande, prega em conferências, tem agenda, viaja para todo canto. E um médico chega para ele e diz: você precisa parar. Ou você para, ou você morre. E ele está lá no esgotamento. E ele diz que por muitos anos ele carregou essa culpa. E olha, muitas vezes eu carreguei essa culpa também. Por isso que eu me identifiquei com esse livro. Porque sábado à noite, ou domingo, ou em qualquer outro lugar, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar, fazendo algo para que o evangelho fosse propagado. E isso é bacana. E ele disse que um dia ele estava na frente de uma TV, ou ele marcava para ir assistir o jogo com o filho dele, e ele sentia acusações dizendo: você está perdendo tempo sentado aqui. Você poderia estar pregando o evangelho, você poderia estar fazendo uma agenda, você poderia estar em outros lugares. E ele começou a carregar essa culpa. E quantos de nós não encontramos beleza numa corrida, 6 horas da tarde na beira-rio, irmão? Quantos de nós não encontramos beleza sentado no sofá, assistindo alguma coisa, por causa do peso da acusação? Porque nós somos acelerados. E eu não estou dizendo para você, e eu conversando hoje com o Bruno Rosa lá em casa, à tarde, e eu disse isso para ele: quantas vezes nós nos culpamos por não estar preparando o melhor sermão do sábado à noite? Ou nos culpamos porque fomos ao estádio do Maracanã assistir um futebol. Ou no Cavalo de Aço, bem aqui. Só não pode aí deixar de ir no sábado para deixar de ficar aqui para ir pro Cavalo de Aço, né? Tá nem ganhando aqui dentro de casa. Mas são coisas que eu amo. E nós precisamos encontrar prazer nessas coisas simples e aprender a descansar em Jesus. Precisamos ir a Ele, porque Ele está dizendo assim: olha, vinde a mim. E olha aqui, talvez você diga assim: eu vou para Jesus porque o fardo dele é suave e é leve. Existe um fardo, ok? Mesmo que seja leve e suave,
Mas existe um fardo a carregar, de renúncia, de cruz de Cristo. Não tente fugir disso, não. Mas nós precisamos descansar. Eu sou pai. Aí fala assim, está chegando as férias agora. Vamos pegar os meninos e vamos levar eles para um lugar para descansar. Quem disse que descansa, irmão? Mas nós precisamos encontrar beleza em ver os nossos filhos brincando, curtindo, mesmo que nós estejamos cansados. Assim é você. Qual foi a última vez que você marcou uma reunião, menina, rapaz, para você conversar bobagem? Estou falando de pecado, estou falando de conversar outros assuntos. Qual foi a última vez que você parou um rapaz para soltar uma pipa? Ah, porque quando eu era criança eu soltava muita pipa. E agora não pode soltar pipa? Vivemos em uma geração cansada, acelerada. E não carregue culpa sobre isso, irmão. Algumas vezes o pastor João, fala assim, rapaz, amanhã eu vou dormir até tarde. Chego cansado de uma reunião, de uma vigília, amanhã eu vou dormir até tarde. Eu sei que existe um relógio biológico, 8 horas eu estou em pé. Eu falo, não. Eu queria dormir até mais tarde hoje. Sem culpa. Sem peso. Porque se o próprio Deus criou tudo e no 7º dia Ele descansou. Olha aqui para mim. Nós não somos uma igreja que ensina que você tem que parar no sábado para descansar. Porque nós entendemos que você precisa descansar. E eu sei que alguns aqui trabalham de segunda a sexta, outros trabalham de segunda a sábado, meio-dia. Mas você precisa colocar como meta da sua vida um descanso. Porque senão você está em pecado. Diga para a pessoa que está do outro lado, vigia. Eu não sou um tipo de homem que hoje, talvez no passado eu fazia isso, mas que supervalorizava os homens máquinas. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu acordei 5 horas da manhã, e aí eu trabalhei até 10 da noite, dormi 3 horas por dia. Não valoriza essas coisas, irmão. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua história. Mas você que é cristão, você que tem Jesus como Senhor da sua vida, você precisa aprender a descansar em Jesus. A Bíblia relata isso, que o verdadeiro descanso não é um lugar físico, mas um lugar espiritual. E esse lugar se chama Jesus Cristo. Esse lugar não há, Jesus, ele não está apontando aqui para um lugar. Vá até o monte que você vai descansar. Vá até Betel que você vai descansar. Vá até Jerusalém que você vai descansar. Não, Jesus está dizendo, venha a mim, porque eu sou o descanso para vossas almas. A paz que eu tenho não é como a do mundo. A paz que eu tenho é uma que excede todo entendimento. E a paz que eu te dou é diferente. O descanso não está em coisas, irmãos. O descanso, ele não está em coisas.
Hoje na Shopee, na Temu, na AliExpress, tem várias coisas para o descanso. Estourar aquelas bolinhas. Aí é o pocket, né? As crianças tudo. Eu era mais estressado com o pocket. Aquela zoada de noite e os meninos. Hoje é o Bob Goods, né? Lá em casa tá cheio de Bob Goods. Em cima da cama, na prateleira. E hoje o negocinho caro. Outros vão por mercadinho atrás daquelas... Explodir aquelas bolinhas, né? Descanso não está. Esse descanso que eu estou falando não está nessas coisas. O descanso que eu estou falando nessa noite é uma pessoa. Diga, uma pessoa. E isso é uma decisão minha. Essa não é uma decisão do meu pastor, não é uma decisão do meu líder. Mas sabe de uma coisa? Quantos de nós, quando bate o desespero, nós queremos sair da igreja, nós queremos sair da célula, nós queremos sair da liderança, nós queremos sair da nossa função, porque eu estou cansado. Mas muitas vezes nós entendemos que esse cansaço não é espiritual, ele é um cansaço físico. Ou outras vezes é um cansaço espiritual que você não vai resolver saindo do emprego, saindo da célula, saindo da igreja. Você vai resolver indo a um lugar da presença, um lugar onde a presença de Deus habita, um lugar onde Jesus refrigera a nossa alma, traz vigor ao nosso corpo, sabe? E nos levanta do sono espiritual. Quando alguma pessoa chega para mim e diz assim: eu estou pensando em abandonar isso, abandonar a célula, abandonar Jesus. Coisa que trabalha no emprego. Quantos tem um emprego aqui? Quantos aqui o teu patrão já foi duro contigo? Quantos aqui já recebeu um cliente ruim? Quantos aqui já levou a afronta de um cliente, porque o cliente sempre tem razão? Quantos aqui o patrão chegou para você e disse assim: no feriado nós vamos abrir para fazer um balanço? Alguém aqui? Eu estou cansado. Eu vou pedir conta. Alguém já fez isso assim? Eu estou extremamente chateado. Eu vou pedir conta. Alguns aqui fizeram essa besteira. Passaram 6, 7 meses, seguro-desemprego. Depois estava urrando: Senhor, abre uma porta para mim. E eu não estou condenando a empresa ou condenando você aqui. Mas quantos de nós abandonamos as coisas no início, ou abandonamos a nossa história, ou abandonamos aquilo que Deus está gerando, porque alguém foi duro comigo, meu patrão foi assim, eu vou orar para passar no concurso, eu vou ficar em casa estudando e sabe? Mas não é isso. Eu estou falando assim, muitas vezes nós abandonamos Deus, irmãos, porque as coisas não estão bem, porque eu estou cansado, porque tem um discípulo que está me dando dor de cabeça. Por que é mais fácil desistir? E eu quero te advertir nessa noite, a te levar a esse lugar de descanso. Talvez você chegou aqui, a primeira pergunta foi: talvez você chegou aqui sobrecarregado, talvez você chegou aqui cansado. E eu não estou liberando uma palavra para você sair daqui confortável, mas eu quero que você saia daqui bem nessa noite, entendendo que existe um lugar. Como nós cantamos aqui, esse lugar é no Senhor. João 14, os discípulos estão angustiados e Jesus começa a dizer para eles: não se turbe o vosso coração. A música não é da Heloísa Rosa, é João 14, amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar.
Aqueles que têm os meus mandamentos e o guardam, esses são os que me amam. E Jesus vai dizendo sobre esse lugar, sabe? As moradas do Altíssimo, o lugar de descanso. Por isso que para o lugar que nós estamos indo, e o lugar que nós vamos, que é o céu, não vai haver choro, não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá câncer, não haverá pecado, não haverá noite, não haverá, sabe, trevas. Não vai, o lugar que nós vamos é um lugar assim. Então fica firme, descansa no Senhor e espera nele, aguarda ele, mas não desista. Muitas pessoas estão cansadas por causa das bagagens do passado. Eu estava conversando com o Brunão agora à tarde em casa, e nós batendo um papo legal, e eu falando, sabe, muitas vezes estamos em um lugar, e esse lugar estamos com várias bagagens do passado, e quem está sofrendo é nós, e Jesus continua nos chamando assim: olha, vinde a mim, tira essa bagagem pesada. Tu já tentou demais caminhar com Ele, tu já tentou andar com esse fardo demais. O peregrino abandona, entrega a mim, porque eu tenho um jugo suave para colocar sobre os seus ombros. A ansiedade, as pressões pelo futuro, e sabe de uma maravilha? Deus não nos rejeita quando eu vou até Ele e dizendo: Jesus está cansado, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu preciso do teu jugo. Salmos 91:4. Lembra que eu falei que no Antigo Testamento Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio, e a sua fidelidade será o teu escudo protetor. Imagine, irmãos, tá tendo agora uns vídeos de IA, aí aparece aquelas águias do tamanho do mundo. Alguém já viu? Eu acho lindo aqueles efeitos da IA. Tem uns aqui de Imperatriz que é a mulher caindo no buraco, né? Mas sabe, águias grandes, leões grandes. Assim eu imagino o nosso Deus, irmão. Nós cantamos aqui, Ele não é um bebê na manjedoura, nem um homem pregado numa cruz. Nós cantamos aqui que Ele é o leão de Judá. Nós cantamos aqui, sabe, que como águia que voarão, sabe, Ele nos guarda, Ele nos protege debaixo das suas asas, sabe. Eu não vou falar uma heresia aqui, mas eu vou falar falando, sabe, Ele é o maior bodybuilder do mundo. Imagine Jesus, o bodybuilder, nos guardando debaixo das suas asas. Você está me entendendo, né? Quem malha? Ele nos protege. Com a sua mão poderosa, com a sua destra, Ele nos sustenta. Só que nós precisamos ir a Ele. E Ele vai nos aliviar. E não é um alívio imediato. Talvez seja um alívio imediato, mas é um descanso contínuo. Esse é o lugar que eu quero te conduzir essa noite. Existe um lugar que o teu pastor não vai te levar, querido. Existe um lugar que o teu líder de célula não vai te levar. Existe um lugar que a célula não vai te levar.
Eu apenas posso apontar o caminho. Mas sabe de uma coisa? Você tem que ir. Você tem que ir. Eu gosto de orar. Desde quando eu me converti, eu gosto de orar. De bruços. Eu deito. Coloco a testa no chão. Eu oro, eu choro. Sabe, é nesses lugares que eu encontro descanso. Na adoração. Esse é um desafio que eu estou fazendo para você aqui, Aliança Jovem, hoje. Você que está online também. Deus, Ele não está. Uma frase que eu li muito quando eu me converti assim. E eu vi um rapaz contando um testemunho, um americano. E ele diz algo assim: Deus não precisa de você. Isso é forte, né? Diga assim: Deus não precisa de mim. Diga: Deus não precisa de mim. Ele não precisa da tua canção. Ele não precisa do teu dom. Ele não precisa do teu serviço aqui. Deus não precisa disso. Deus não precisa do stage. Deus não precisa do teclado. Deus não precisa das células. Deus não precisa de mim. Porque muitas vezes nós nos impressionamos com isso. Eu sou um bom líder de célula. Eu sou um bom pastor. Eu sou um bom adorador. Eu canto bem, eu toco bem. Eu me visto bem. Eu faço a minha regrinha eu dou dízimo. Diga assim: Deus não precisa de mim. Diga para sua alma: Deus não precisa de mim. Mas tem algo que nos conforta. Ele nos quer. Ele nos quer. Só que Ele não nos quer em partes. Ele nos quer completos, inteiros, 100%. Então nessa noite eu quero te despertar a ir a um lugar. Eu faço algumas perguntas direto. Por que você vem ao sábado à noite aqui? Eu sei que é o melhor lugar para você estar aqui. Eu sei que você se encontra com um amigo, a célula. Depois você vai no lanche, na pizzaria. Continua. Não desista. Mas a pergunta que eu sempre faço é: Ele quer muito mais. Eu sempre digo, ele quer muito mais do que um corpo presente no sábado à noite. Ele quer um espírito vivo. Romanos 12, um culto racional, com entendimento, com devoção. Você poderia estar em qualquer outro lugar aqui. Eu sei que alguns vêm aqui para encontrar com um amigo. Eu sei que outros vêm para encontrar a namorada. E essa também pode ser uma motivação boa. Quem sabe a tua mulher está aqui hoje. O varão está aqui hoje. Aleluia. É verdade. Isso é tão espiritual quanto. Mas eu quero te lembrar que o desejo de você vir no sábado à noite é para que você encontre um lugar de descanso. Que você não desista. As pessoas nos perguntam: pastor, o senhor já pensou em desistir? Algumas pessoas perguntam para nós: pastor, o senhor já pensou em desistir? Toda segunda ou todo sábado pela manhã,
que eu tenho que preparar uma mensagem. Falei, Senhor, você não poderia chamar outro, não? Porque eu sei que boa parte dos meus discípulos agora, enquanto eu estava preparando a mensagem, foram jogar bola, outros foram para a praia, outros viajaram para Salinas desde quarta-feira, e tá tudo bem. Sim ou não? E tá maravilhoso. Mas Ele me chamou. E eu preciso ir para esse lugar de descanso. E a minha oração é, mesmo no tempo da angústia, mesmo no sofrimento, que nunca me falte alegria no coração. Que nunca me falte uma palavra de esperança para o seu coração. E que no dia que eu estiver cansado, eu encontre satisfação em Deus. Porque a palavra quando diz que Deus parou no 7º dia para descansar, a palavra no original é contemplação. Deus parou para contemplar. Deus parou para ver. Deus parou para dizer assim e falou, uau, ficou muito bom. Uau, ficou bom. Então, quando você parar para descansar, não é para você ficar remoendo, mas é para que você contemple. Olha a criação de Deus, olha o que Deus fez, olha a promessa que Ele me fez, olha onde Ele me tirou, olha o pecado que Ele me perdoou, olha do lugar de um monturo de lixo que Ele me tirou, olha os pecados que eu estava e Ele me tirou, olha as tristezas que eu estava, sabe? Eu tenho uma pessoa aqui que um dia na pandemia, eu dei uma palavra para ela, antes da pandemia, ela entrou no culto aí e Deus falou para mim, olha, diga para ela que eu estou tirando ela de um quarto escuro, eu não conhecia essa pessoa, e ela chega para mim depois de uma semana e diz, pastor, você não sabe, aquele dia eu queria tirar a minha vida, e tinha meses que eu estava dentro de um quarto escuro, e eu não queria sair por nada. Aí eu falei, minha filha, Deus continua falando, Deus é vivo, e sabe, a pessoa mudou de vida, sabe, participa da igreja, vive uma vida da igreja hoje, mas sabe de uma coisa? Nós precisamos ir para esse lugar de descanso. Usamos uma frase que está na internet: quando você cansar, não desista, descanse.